Olá, boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano e todas as terças-feiras, aqui ao vivo com vocês, na Just TV, às 21h45. Gente, o tema de hoje é sobre dieta e manutenção do peso, né? Então, já falei várias vezes propostas de como planejar bem a sua alimentação e quais seriam realmente os nutrientes, né? Ou então o valor calórico de alguns alimentos ideal para você emagrecer ou para você engordar. Claro que bom mesmo seria a gente administrar a ingestão dos alimentos, controlando inclusive o resultado dessa ingestão no corpo, que seria o quê? A queima da energia através dos esforços do dia a dia, ou mesmo com atividade física e esporte, e o valor, né, o resultado dessa situação, que seria alimentação e queima de energia, que a gente consegue administrar medindo o quê? O peso do corpo, né? Muito bem. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer o quê? Que a Oficina do Corpo é um programa que todas as terças-feiras trata de assuntos inerentes à qualidade de vida. Portanto, alimentação, nutrição, uma coisa importante, é a prática de exercícios físicos, a administração do estresse, porque tem uma consequência direta no funcionamento do organismo, relacionamento interpessoal, que pode também promover distúrbios ou bem-estar, né? O convívio com as pessoas em sua volta, no trabalho, familiares e amigos, e tempo para lazer, cultura e recreação. Muito bem, vocês sabem que eu sou personal trainer, né? Então, volta e meia as pessoas me procuram para um determinado objetivo, né? Às vezes é um ganho da forma física, por exemplo, resistência cardiorrespiratória, porque a pessoa se sente cansada, às vezes é emagrecimento. Então, embora eu não seja nutricionista, eu preciso dar conselhos, sugestões, dicas e às vezes até indicar profissionais que ensinem, prescrevam e administrem a nutrição das pessoas, a alimentação das pessoas. Vamos desligar um pouquinho aqui do e-mail, vou ficar em contato mais com você que está me vendo, tá? Aí, se você quiser interagir, a gente conversa online. Muito bem. Dieta significa o quê? Uma restrição ou então uma programação da sua alimentação, um balanço, né, da sua alimentação. Isso durante o dia, né? E aí, sempre sugiro entre 5 a 6 refeições, lembrando, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Muito bem, as refeições principais são almoço e jantar. Lembrando que durante o dia a gente pode comer uma determinada quantidade de alimentos bastante energéticos, mas no fim do dia a gente deve atentar que os alimentos sejam mais leves, tanto para que eles possam ser melhor digeridos, né? Como também para não interferirem na qualidade do nosso sono. Muito bem, o que pode alterar a manutenção dos resultados quando você inicia um programa de mudança de hábitos alimentar? A ansiedade é um fator, né? A ansiedade, e ela surge através do momento que o organismo lança do seu sistema de alarme, percebendo que o peso do corpo está sendo alterado, e aí enfatiza ou fome, ou determinadas vontades, desejos de substâncias normalmente altamente calóricas, né? Vontade por doce, vontade por gordura, né? Frituras e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, emagrecer é difícil? Pergunto mais, engordar é mais fácil que emagrecer? O que é mais difícil? Na verdade, a resposta sempre começa com depende, né? Depende do objetivo de cada um, depende de como se está no momento, mas no fundo o mais difícil é mudar hábitos, isso sim. E aí, para se viver bem, o que é preciso então? Apenas ter sorte, né? Saber compor aqueles alimentos por mera intuição? Precisa-se de muito dinheiro para comer bem? Precisa-se de algo assim muito específico para você complementar a sua alimentação? Nem sempre. Mas lógico que conhecimento é base para que você possa fazer um pouco de tudo
de uma certa forma, bom e saudável na sua vida, tá? E aí, o que é importante você conhecer? Primeiro, quais são as refeições principais, o que é que você precisa entender para compor o seu prato do almoço, o seu prato do jantar, qual a diferença entre micro e macronutrientes, eu vou explicar já já. O Heitor está me perguntando o seguinte, olha, não consigo resistir a um doce. Heitor, eu vou te dar uma dica muito legal. O doce aqui que você me diz, eu entendo que seja algo que contém açúcar, né? E açúcar é calórico e é danoso para o organismo. Experimenta de manhã cedo, junto com o seu café da manhã, por exemplo, tomar uma colher de mel. Uma colher de mel ao dia logo de manhã. Pode ter certeza que você vai ter essa vontade saciada durante todo o dia e vai diminuir essa vontade de comer doce. Observa isso e depois você manda para mim o feedback, tá? Pois muito bem, então ficou claro que nós temos que entender dos alimentos, né? Conhecer o valor de cada alimento, o valor calórico, quando a gente pode utilizar esse alimento, em quais as refeições, por exemplo, é proibido comer chocolate? Não, mas o chocolate, como ele é altamente calórico e é um carboidrato, ele pode ser introduzido na sua alimentação no período da manhã, quem sabe até no horário do lanche da manhã, tá? E numa quantidade não enorme, né? Numa quantidade que seja aquela suficiente para você queimar essa energia durante o próprio dia. Até o doce do Heitor também pode entrar, mas não necessariamente todos os dias, né? Ah, a Valéria diz o seguinte, acho muito mais fácil engordar. Valéria, depende. Tenho 2 amigos aqui na Just TV que têm problemas, viu, para engordar. Eles, inclusive, estão sempre me perguntando de dicas para engordar. Portanto, depende de cada metabolismo, depende do estilo de vida, depende da quantidade de refeições e depende, inclusive, da escolha que a pessoa tem, né, da composição das refeições. Agora, para nós mulheres, posso te falar, a grande maioria é mais fácil engordar sim. Aí nisso você tem razão. Muito bem. Mudar a forma física ou mudar o peso do corpo? O que a gente tem que pensar quando a gente pensa em uma dieta? Manter o peso, manter a forma, mudar a forma, emagrecer, modificar de repente o estado daquele músculo, depende. Por exemplo, mudar o peso do corpo, você já consegue simplesmente alterando a sua alimentação. Agora, mudar a forma física se consegue balanceando alimentação e exercícios. Por quê? Se você de repente apenas emagrece e não dá ao músculo uma condição de trabalho, uma condição interessante de forma, você pode ter flacidez e aí a pele ela acaba tendo uma aparência muito molinha, né? Porque dentro dela, dentro do corpo, os músculos não estão bem formados, bem desenhados, digamos assim, tá? A Patrícia diz o seguinte, não consigo comer nenhum vegetal, tem ânsia de vômito, e aí, como pode substituir esses alimentos? Você pode substituir com fibras, sabe assim, aveia quaker? A aveia quaker, ela entra assim, de uma maneira bastante interessante no organismo, porque ela atrai as moléculas de gordura, vira como se fosse um aspirador interno, sabe? Empurrando para o intestino essas moléculas de gordura que tendem a ficar presas nas paredes dos vasos, digamos assim, os vasos sanguíneos, né? E também entre os músculos depositadas. E aí, se você for comendo essa fibra, ela vai limpando e dando a possibilidade de você ter um exercício metabólico melhor e uma diminuição da gordura corporal. Tá bom? Agora, sempre tenta provar, viu? Um pouco de couve mineira, brócolis, entendeu? Faz você mesmo e tenta provar de vez em quando, dá ao seu organismo a possibilidade dele entrar em contato com algum vegetal. Luiz Martins, o meu caso é diferente de todo mundo, não consigo engordar de maneira nenhuma,
Você poderia falar uma pauta a respeito disso? Eu vou falar sim, né? Até mencionei aqui 2 amigos, que são aqui da produção da Just TV, e vou falar um dia, Luiz, sobre engordar para quem tem dificuldade. Hoje eu vou me ater um pouco mais nessa questão da programação da dieta e da manutenção do peso. Quer dizer, quais são as dificuldades que a gente tem? Eu entendo que uma grande dificuldade é não entender plenamente sobre a alimentação e sobre o funcionamento do organismo. Como encontrar essa equação, esse equilíbrio entre valor energético e queima de energia. Por exemplo, todo mundo sabe quais são os nutrientes importantes para o corpo? Os nutrientes que a gente precisa são divididos em 2, os macro e micro, tá? Macro, na grande maioria, a gente já sabe que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Micro são aqueles que já contêm nos macro, então, separadamente em frutas e vegetais, que são as vitaminas e os sais minerais. Digamos que as vitaminas e os sais minerais, eles são essenciais, principalmente para o sistema imunológico. E eles devem ser contemplados em pelo menos 4 refeições principais, digamos assim, 4 refeições no dia. O Edgar pergunta assim para mim, arroz e feijão engorda muito? Não. Não. Quem se alimenta basicamente de arroz e feijão, que é um prato típico aqui do Brasil, pode inclusive manter seu peso, não engorda. O que vai engordar é todo o complemento que se faz junto com o arroz e o feijão, ou a quantidade, inclusive, de todos os complementos. Proteína, de repente mais batata frita, coisas assim. Mas arroz e feijão, basicamente, não engorda, ajuda a manter o peso, tá? Ok, nutrientes desempenham função maravilhosas e específicas no organismo, tá? Principalmente agindo como limpadores do organismo. E as fibras também têm essa função. A proposta, portanto, seria o seguinte, entender como todas essas substâncias devem compor uma alimentação balanceada. Esse é o grande desafio. E aí, lembra-se de uma ortomolecular que eu convidei? Ela sugeriu uma dica bem básica e interessante. Ela sugeriu que nós comêssemos 3 frutas ao dia e frutas de cores diferentes, porque aí estaríamos agregando substâncias, vitaminas, numa maior quantidade e qualidade ao organismo. Muito bem. E aí, falando em forma física, eu tenho que falar sobre exercício, porque os exercícios, eles melhoram o desempenho do organismo, eles dão disposição física e mental, eles melhoram o humor, o sistema imunológico e com isso, portanto, a defesa de infecções e ataques de todos os micro-organismos, previnem doenças nos ossos, né, osteopenia e osteoporose, previnem doenças no pâncreas, né, como diabetes, previnem doenças no coração, né, fazendo uma limpeza, digamos assim, do sangue, perdão, previnem doenças do coração, né, o infarto, e previnem também doenças no pulmão. Quer dizer, de uma forma geral, o exercício físico, ele fortalece o organismo como um todo, e não só localizado. Oi, Gabriela! Olha, um beijo pra você, viu? A Gabriela manda uma mensagem assim pra mim. Mais uma semana com você, Mônica. Obrigada, viu, minha querida? Eu lembro sempre de você, viu? Muito bem. Qualquer dia eu vou te convidar pra vir aqui, tá? Se você quiser, todas as terças-feiras. Pode ser que a semana que vem a gente tenha uma gravação. Eu tenho um compromisso na segunda, fora do estado de São Paulo. Não sei se eu consigo retornar. Ainda assim, vai ter sempre uma matéria bastante interessante sobre qualidade de vida, tá? O que mais que o exercício faz junto com uma dieta balanceada? Previne a obesidade, ajuda a emagrecer e manter o peso corporal. E é sobre isso que eu queria falar. É muito importante a gente conseguir administrar o peso do organismo sem levá-lo a um estado assim de sobrepeso, né? De desgaste, de uma certa forma, físico, por deslocamento de grande peso corporal. Por quê? Porque afeta a qualidade da nossa vida, né?
faz com que nos sintamos mais cansados, faz com que tenhamos ali a possibilidade de já ir, digamos, investindo numa doença futura. E aí o importante é entender muito bem. Olha, os orientais nos dão assim uma lição maravilhosa sobre manutenção do peso. E basicamente eles comem peixes, né? Animaizinhos oriundos do mar, né? E também muitos vegetais, tá? Agora, basicamente, um costume oriental, e a gente tem uma coisa, não vou chamar de parecida, né? No sul, é o consumo do chá. Eles bebem chá. E chá é um antioxidante, desintoxica, limpa o organismo e acelera o metabolismo, tá? Já falei várias vezes sobre chá. Eu acho que o chá é um costume que aqui no Brasil não se tem muito. A gente tem muito costume do café, né? Tomar o café após as refeições ou então em algumas paradinhas durante o dia. Mas o chá, uma vez introduzido no nosso dia a dia, ele facilita demais a manutenção da saúde e do peso físico. Paulo Rogério pergunta o seguinte: o que é melhor para perder barriga? Tomando como referência o chá, seria interessante você, por exemplo, comprar hibisco, que é aquela folhinha vermelha, seca de hibisco, e tomar pelo menos 3 xícaras de hibisco por dia, tá? Ele vai estimular o sistema urinário, ele vai dar uma aquecida no organismo, e a parte que a gente começa a perceber que vai diminuindo, né, no corpo é a gordura abdominal. Muito interessante isso, Paulo Rogério. Você pode experienciar, eu já experienciei, viu? Você pode experienciar, tomar chá de hibisco diariamente e depois mandar aqui uma mensagem para mim, tá? Você vai perceber já no segundo dia. E vou te sugerir que faça isso por 3 semanas, tá bom? Uma outra dica básica, deixar de tomar cerveja, né? A cerveja promove um acúmulo de gordura abdominal, ou quem sabe até ela promove uma alteração no metabolismo, e essa alteração incha os órgãos internos, então a pessoa fica com aquela barriga estufadinha, tá bom? De barril mesmo, viu? Então tá. Ok. Portanto, colocar o corpo para se movimentar faz com que você se sinta melhor, mais disposto e saudável. E aí, qual é o exercício ideal? O exercício ideal, você pode procurar, é aquele que te dá prazer, né? O que te dá bem-estar, o que te dá vontade de praticar. Agora, se ele não for bem executado, só vai cansar, viu? Portanto, vale a pena procurar um profissional da área da educação física, um personal trainer, né? Para te ajudar pelo menos os primeiros 6 meses. Não sei se eu falei anteriormente, o ideal é um acompanhamento de 2 anos. Durante 2 anos você vai ficar resfriado algumas vezes, você vai passar por alguns feriados, por algumas festas de aniversário, festas de família, pelo menos 2 natais, né? E aí você vai começar a perceber a relação que o seu corpo tem com o condicionamento físico. E até os boicotes que a gente faz, de repente voltando ao sedentarismo, voltando a uma condição não desejada, tá? Oi, Maria Ângela, olá, olá. Estou seguindo os seus conselhos e adorei a dica do mel. O doce vou tentar substituir, isso, com a ajuda do mel. Mas como faço para substituir o acarajé? Querida, beijão, viu? A Maria Ângela é minha prima e já mandou uma mensagem aqui semana passada. Olha, bem, realmente, o acarajé é uma loucura, uma delícia. É claro, se você programar no seu day off, né? Eu sempre sugiro que quando a gente faça dietas, programe um dia para uma alimentação livre, ou mesmo para um dia livre, né? Daquele que você não vai pensar nem nos pontos ou no valor energético, ou mesmo na qualidade, né, daquilo que você está comendo, porque certos doces, por exemplo, deviam ser proibidos, certas frituras também deviam ser proibidas, mas como a gente quando come aprecia o sabor dos alimentos, né, nem sempre essa questão qualidade vai estar sendo pensada,
Portanto, o que eu sugiro para você? Sugiro que você não coma, lógico, de maneira tão frequente. Veja como o seu organismo vai digerir e vai resolver essa caloria do acarajé e você tenha depois a possibilidade de manter a sua dieta, a sua programação nos dias posteriores. Não é só o acarajé que é bastante calórico, né? Existem várias outras substâncias. Aqui em São Paulo a pizza ataca a maioria das pessoas, tem uma tentação uma vez por semana. Então, eu tenho certeza que você tem começado a pensar melhor em tudo isso que eu venho falando, uma vez que você também já tem a experiência de como programar a sua alimentação. Obrigada, viu? Beijão. Beijão pra você. Ok. Gente, exercício físico. Lembra que eu falei 3 programas sobre o condicionamento físico? Muito bem. Para você que é sedentário, para você que está começando a parte inicial do meu programa, ou de repente você está já, digamos, na 3ª semana daquilo que eu sugeri 2 programas atrás, você já deve estar fazendo entre 30 a 40 minutos dia. Beleza. Para quem pretende ficar nessa margem, é ótimo que você consiga praticar continuamente exercícios 30 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana. Você pode, por exemplo, fragmentar esse esforço em grupo muscular ou estímulo cardíaco, tá? Pelo menos metade disso, coração-pulmão, caminhando ou trotando, e depois exercícios localizados. Escolha braços, tronco, pernas e faça exercícios para essa região. Pode, por exemplo, imaginar até 30 repetições por cada região do corpo. Depois alonga e espreguiça. Fazendo isso todo dia, você já vai gerar no seu corpo algum desempenho. Claro, não vai dar para você finalizar 10 quilômetros, 15, meia maratona ou uma maratona, não. Mas para as atividades físicas diárias você estará condicionado e não se sentirá tão cansado, tá? Então a dica é 30 minutos por dia, 5 dias na semana. O Rafael diz o seguinte: pratico musculação, qual a melhor alimentação ou alguma coisa para tomar que defina a minha musculatura? Bom, Rafael, nesse caso é a carne, tá? A proteína. Porque se você pratica musculação, você tem uma depressão das fibras, né? Empurrando ou puxando os pesos, você acaba promovendo microlesões através desse esforço. Essas microlesões, elas terão que ser cicatrizadas, né? Reestruturadas. E essa reestruturação que vem através da alimentação e do sono, ela vem através do implemento da proteína. Eu não sugiro suplementos, tá? Eu não sugiro. Eu li algumas pesquisas e essas pesquisas dizem que existe uma grande possibilidade da gente ter um depósito no organismo, principalmente nos rins, por conta de alguns sedimentos desses pozinhos, e isso gerar ou facilitar a aderência de pedras nos rins. Tá bom? Portanto, a sua alimentação tem que ser composta de frutas, para você ter menos gordura, proteínas, tá? Carne vermelha, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana, tá bom? E repouso, ok? De acordo com o seu peso corporal, vai ter uma definição de gramas. Então, você pergunta para o seu professor. Eu acredito que seja, em média, de 300 a 500 gramas divididas nas alimentações 3 vezes por semana, tá? Em média, portanto, de 300, 2 bifinhos de 150 gramas, tal, dependendo do seu peso, dependendo do seu programa de treinamento. Então, tudo isso tem que ser perguntado para o seu professor. Assim, a grosso modo, eu não consigo te dar uma medida exata, tá bom? Ok, gente. Fazendo uma programação, dieta e manutenção do peso, você vai conseguir um determinado resultado. Ok, e aí? E para manter esse resultado? Você vai manter aquele estilo de alimentação, tá? Portanto, aprender a comer ajudará o ser humano, ajudará você, a ficar em forma, tá? Na sua forma desejada. Ajudará você a viver melhor e, inclusive, por mais tempo.
Bem possível que por mais tempo, tá? Comece, portanto, a entender o que você come, quantas vezes você come, qual a função desse alimento e qual o resultado, a química dele resulta no seu corpo, como é que o corpo metaboliza, quais são os órgãos mais utilizados na metabolização de determinados alimentos, quantas calorias o alimento possui, e aí quais são os nutrientes relacionados a esse tipo de alimentação, e aí você vai conseguir, portanto, encontrar esse verdadeiro equilíbrio entre macronutrientes, basicamente carboidrato, proteínas, gorduras, e micronutrientes, portanto, vitaminas, sais minerais. Anote tudo, anote sua alimentação hoje, por exemplo, se você amanhã se lembrar ou quiser começar a repensar isso, anote o que você está comendo. Ah, o seu café da manhã foi um cafezinho na padaria e um pão na chapa. Anote isso. Ah, o seu lanche da manhã foi um sorvete. Anote. Faça toda uma anotação do seu estilo. E aí depois, com o tempo livre, você vai ler. Lendo aquilo que você está anotado, que você está comendo, que é o seu dia a dia, você vai perceber o quê? O excesso de alguns alimentos não interessantes ou a carência de alguns alimentos que não estão sendo incluídos. E aí você pode ir substituindo. Por exemplo, o seu cafezinho, ele pode ser complemento de um leite, café com leite, muito bem. O seu pão na chapa, ele pode ser integral com requeijão, ele não precisa ser o pão francês com a manteiga, tá? De repente você, o seu cafezinho mantém só o cafezinho preto, mas você complementa com uma salada de frutas e o pão integral. Aquele lanche da manhã que eu citei como sorvete, pode ser de repente um suco de laranja com cenoura e mamão. Tá entendendo? Então você vai conseguir perceber o quanto isso custa, né, para você, se é fácil, se é difícil, se você já leva a maçã e a banana de casa, ou se você tem condições de comprar em alguma barraca ou na padaria, e como é que você vai compor essa alimentação, tá bom? Portanto, estudar, saber, lembrar o que é que comeu, faz parte integrante desse novo planejamento de alimentação, tá bom? Lembrando, 6 refeições por dia, sendo 2 principais, e aí pelo menos uns 3 a 4 lanches, tá? Gente, eu queria agradecer, viu? Obrigada aí, prima, obrigada, Gabriela, a todos que estão aqui sempre comigo. Bom planejamento da sua alimentação, sucesso nas suas metas, seja feliz. E se a semana que vem tiver gravado, nos falamos em 15 dias. Se não, até a semana que vem, tenham uma ótima semana a todos.